quando a gente olha o preço das ações, é muito importante a gente olhar alguns indicadores, mas se eu for olhar, por exemplo, uma ação aqui que eu vou pegar aqui para mostrar para vocês, tá? Se eu for olhar aqui, por exemplo, a ação da Trisul, o preço, olha só, o preço pelo qual a ação está sendo negociada na bolsa, em comparação ao valor do seu patrimônio, está em 0,95. O que é que isso significa? Que essa empresa tem um determinado patrimônio, certo? Qual é o valor do patrimônio da Trisul? 1 bilhão 289 milhões. Só que ela está sendo negociada na bolsa por 1 bilhão 186 milhões. Então está com uma promoção na bolsa. Se eu for pegar uma outra empresa do setor de construção civil, e nada disso aqui é uma recomendação de investimento para você, tá bom? EZTEC, por exemplo. EZTEC. Ela está sendo negociada por apenas 9%, um preço 9% acima do valor do seu patrimônio. E a gente tem diversos outros casos que eu poderia olhar aqui. Isso é muito pouco. Por que isso é muito pouco? Porque se eu pago apenas 9% a mais do que o quanto vale o patrimônio da empresa, eu estou acreditando que a empresa só vai conseguir expandir o seu patrimônio em 9% durante todo esse ciclo de queda na taxa de juros que a gente deve ver. Só que 9% é muito pouco quando a gente olha a evolução do lucro dessas empresas em momentos de queda na taxa de juros, é uma evolução assustadora. O lucro cresce muito mais do que 9% porque as empresas passam efetivamente a passar por um volume de vendas muito maior, muito superior. E eu vou mostrar um caso aqui para você, que é justamente o primeiro caso que eu te mostrei da Trisul. Olha só o que aconteceu com o lucro da Trisul. O lucro da Trisul em 2016, lembrando que a taxa Selic caiu no final de 2016, foi 2 bilhões e meio, depois passou para 34, quase 35 milhões, depois dobrou para 71 milhões, depois foi para 140 milhões, dobrou de novo, depois foi para 170 milhões e claro, a taxa de juros começou a subir e o lucro começou a cair. Isso é totalmente normal porque a gente está tratando de um setor cíclico. Então, o que eu quero destacar para você, fazer uma análise geral, uma análise global aqui do setor de construção civil, pela minha ótica, pela minha visão. Recém estamos no primeiro momento do ciclo de valorização, que é o momento da reprecificação das ações. Todas, praticamente, não posso dizer todas, algumas não, mas a maioria das ações do setor de construção civil estavam sendo negociadas por um valor menor que o seu patrimônio. Então agora a gente teve uma grande valorização com uma espécie de reprecificação, mas ainda existem empresas que estão valendo menos do que o patrimônio. Estão com preço menor do que quanto vale o seu patrimônio na bolsa e estão dando lucro, estão com um patamar saudável. A partir de agora, os lucros vão começar a subir. Com os lucros subindo, o que vai acontecer? O preço da ação acompanha o lucro da empresa. Olha só o que aconteceu com a própria ação da Trisul. O quanto as ações da Trisul valorizaram no ciclo de queda, da nossa taxa Selic. Dá só uma olhada aqui na minha tela. Chegou uma valorização aqui, ó, de mais de 1.500%. Se eu for pegar EZTEC, outra ali que eu te mostrei, vamos ver o quanto ela valorizou? Valorizou um pouco menos, ó. Valorizou 600%. Entretanto, o que a gente está vendo? Índice imobiliário como um todo está valorizando cerca de 50% e algumas ações estão valorizando cerca de 100%. Isso é só o começo, porque efetivamente a partir do ano que vem que o lucro dessas empresas vai começar a melhorar e aí elas vão sim ter um preço equivalente a 2 vezes seu patrimônio, 3 vezes, 4 vezes seu patrimônio e assim por diante, e aí que vai estar o momento de saída. Mas por enquanto elas continuam muito baratas, com grande potencial de aumento do lucro, certo? E não vejo por que esse temor de que não vale mais a pena investir ou possivelmente não vale mais a pena investir. Isso, cuidado, tá? A base disso geralmente é um comportamento muito errado, que muita gente que está começando na bolsa tem, que é olhar o quanto rendeu no passado. Poxa, já subiu 100%, não vai subir mais, não. Eu vou comprar o que está caindo aqui, tá? Só porque está caindo, eu não olho os indicadores, eu olho só o preço. Vou comprar o que está caindo aqui, só porque está caindo, vou comprar mineradoras, né? Porque elas estão desvalorizando. E aí a China está explodindo, já fiz um vídeo sobre isso, publiquei nessa última semana. A China está explodindo, cada vez aprofundando mais a crise, vai demandar menos minério, o mercado imobiliário está um caos, e aí você vai comprar justamente aquilo que talvez não faça muito sentido para o momento. Tá? Então, cuidado, foque nos indicadores, foque em entender a dinâmica das empresas, dos setores e não simplesmente olhar o que aconteceu com o preço. Ah, o preço subiu, o preço caiu. Não, foca nos indicadores que não tem erro. Se você ficar olhando para o preço, você pode cair numa ilusão de ótica como essa de ficar pensando que talvez não valha mais a pena investir no setor de construção civil.